Você está com dificuldades para resolver exercícios de calor sensível, onde você tem que calcular a temperatura final ou a temperatura inicial? Então essa aula é para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a nossa terceira aula sobre calor sensível. Se por acaso você perdeu as aulas anteriores, vai ter um card aqui em cima depois para você poder acompanhar. Vamos à questão 6. Um corpo constituído por uma substância cujo calor específico é 0,25 calorias por grama vezes graus Celsius absorve de uma fonte térmica 5.000 calorias. Sendo a massa do corpo igual a 125 gramas e sua temperatura inicial de 20 graus Celsius, então a temperatura atingida no final do aquecimento é de... Aí tem as alternativas. Então a gente tem que calcular aqui a temperatura final. O que a gente sabe lá da equação fundamental da calorimetria, o famoso quimacete? Que o calor recebido, calor que mudou a temperatura, né? É a massa vezes o calor específico, que é o Czinho, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. O calor recebido está aqui, foi de 5.000 calorias. A massa também foi dada, 125 gramas. Calor específico foi dado também, é o Czinho aqui em cima, 0,25. E eu preciso achar a temperatura final. Pessoal, o ΔT não é temperatura final menos temperatura inicial? Então é isso aqui que eu vou colocar no lugar do ΔT agora. Temperatura final menos temperatura inicial. Mas a temperatura inicial a gente sabe que era 20 graus Celsius, certo? Então vamos resolver isso aqui. Então vai ficar 5.000 igual 125 vezes 0,25 vai me dar 31,25 vezes temperatura final menos 20. Esse valor aqui está multiplicando, né? O que está no parênteses. Então, eu vou passar ele dividindo do outro lado. Então, eu vou ter aqui 5.000 dividido por 31,25. É igual a TF menos 20, que é o que sobrou do outro lado. Fazendo essa divisão, 5.000 por 31,25 vai me dar 160. Igual a TF menos 20. Agora esse menos 20 eu passo para o outro lado somando. Então eu vou ter 160 mais 20, que é igual à temperatura final. Então a temperatura final vai ser de 180 graus Celsius, letra B. Certo? Então a gente utilizou aqui no lugar do ΔT a temperatura final menos inicial, que é a definição de variação de temperatura. E dessa maneira a gente achou a temperatura final, que é 180 graus Celsius. Questão 7. Ao trocar calor com o meio ambiente, um corpo de massa 0,5 kg teve sua temperatura reduzida para 20 graus Celsius, sem sofrer mudança no seu estado físico. Sendo o calor específico da substância que constitui esse corpo igual a 0,175 calorias por grama vezes grau Celsius, e a quantidade total de calor transferida igual a 4.900 calorias, então a temperatura do corpo no início do processo era de... Pessoal, ao contrário do exercício anterior, que pedia a temperatura final, esse está pedindo a temperatura no início do processo, então que seria a temperatura inicial. Vamos anotar tudo que foi dado aqui. A gente tem essa massa aqui que é de 0,5 kg. A gente vai usar em gramas, né? Como que eu transformo de quilograma para grama? É só multiplicar por 1.000. Então, 0,5 vezes 1.000 vai me dar 500 gramas. Aí a gente tem aqui o calor transferido. Pessoal, se ele diminuiu a temperatura, quer dizer que ele perdeu o calor. Então, esse calor, esse Q é negativo. Então, tomem cuidado com o sinal. Então, eu vou usar o calor negativo. Então, vai dar menos 4.900 calorias. A temperatura final
vai ser de 20 graus Celsius, porque ele diminuiu a temperatura. E o Czinho, que está aqui, vai ser de 0,175 calorias por grama vezes grau Celsius. Eu preciso achar a temperatura inicial. Vamos substituir na fórmula. Eu sei que a equação fundamental da calorimetria é Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT. Só que no caso, esse ΔT eu vou usar como temperatura final menos temperatura inicial, porque eu preciso achar aqui esse TI. E vamos substituir. Calor menos 4.900, já que ele perdeu o calor para diminuir a temperatura. Massa 500. Czinho 0,175 vezes temperatura final foi dada, é 20, menos a temperatura inicial. Então vai ficar menos 4.900. Aqui fazendo 500 vezes 0,175 vai me dar 87,5. Vezes 20 menos TI que está no parênteses. Vou pegar esse 87,5 aqui e passar dividindo do outro lado. Então vai ficar menos 4.900 dividido por 87,5. Vai ser igual a 20 menos TI. Fazendo aqui menos 4.900 por 87,5, vai me dar menos 56, igual a 20 menos TI. Pessoal, vou isolar o TI. Só que olha o que eu vou fazer. Vou passar o TI para esse lado, para ele passar positivo. E aí o menos 56 eu mudo para o outro lado também, que ele passa positivo também. Então vai ficar TI igual a 20 mais 56. E 20 mais 56 é 76 graus Celsius. Então, essa era a temperatura antes dele perder esse calor. Então, resposta correta, letra B, de bola. Questão 8. Um dado material com calor específico Czinho recebe certa quantidade de calor Qzão e tem sua temperatura aumentada de ΔT. Caso não haja perda de calor do corpo, com essas informações pode-se afirmar corretamente que sua massa é... Então vamos lá. Eu sei que Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Eu não quero achar o M, então eu vou pegar C vezes ΔT e passar dividindo do outro lado. Então Q dividido por Czinho vezes ΔT vai ser igual a massa. A massa, então, vai ser calor dividido por variação de temperatura vezes o calor específico. Só para ficar na mesma ordem que está ali na resposta. Letra A. A gente apenas, então, isolou a massa, passando o calor específico e o ΔT dividindo o calor Q. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem várias videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!